Alô, amigos do canal Olho no Vasco, Maurício Ribeiro para mais um vídeo. Vamos lá. Hoje, quarta-feira, as notícias não param de pipocar na internet e é normal, a gente vem falando isso. Paulo Brax, a possibilidade de antecipar seu retorno da Itália e de lá acredito que esteja negociando já em bom andamento alguns jogadores e principalmente o principal que a torcida espera de uma forma ansiosa, que é o treinador do Vasco, que é um homem que vai, junto com a direção do futebol, colocar o Vasco nos trilhos em relação à Série A, competitividade, jogadores e tudo. Vamos listar aqui alguns nomes de treinadores que vem pipocando nos últimos dias, mas esse treinador, ele está guardado a 7 chaves com o Brax e eu realmente acredito que já tenha encaminhado, mas negociações de grande porte, normalmente são feitas no silêncio, como o Vasco sempre trabalhou. Nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar aí do português Antônio Oliveira, né? Vem se escutando falar bastante o nome dele. Aí começou a pipocar novamente o Barbieri, começou a pipocar o Jair Ventura, o Diego Aguirre, pronto. Vários nomes começam a ser especulados, isso é normal, que um clube do tamanho do Vasco, com a força que ele tem, a torcida está ansiosa para que se inicie as contratações, seja pelo técnico, seja pelos jogadores. Tenho eu a impressão que ao retorno do Paulo Brax, se isso acontecer essa semana, acredito que o Vasco essa semana já defina o nome do seu treinador e acho necessário já definir, porque mesmo o Paulo Brax trabalhando em silêncio, o Vasco tendo pouco tempo já do fim da Série B para cá, os jogadores retornando a 8 de dezembro, e nós já temos aí praticamente 2 semanas para o retorno, mais ou menos isso, já é necessário esse treinador ele já ser anunciado, porque tem que trabalhar. Tem a lista de jogadores, o Vasco deve ter mapeado alguns, mas tem que haver a relação de trabalho interno entre ele e a direção do Vasco, sejam nomes, futebol, planejamento. Então, acho que já chegou num limite que já deve ser anunciado. Por mais que esteja trabalhando no silêncio, não sei se estão aguardando, o Paulo Brax está aguardando o retorno dele para anunciar daqui do Brasil. Até entendo que possa ser por aí, e aí se justifique talvez um regresso antecipado dele. Já se faz necessário o anúncio do treinador do Vasco. Já começo a achar que já está demorando além do limite. Ou seja, esta semana, na minha visão, não pode passar. E aí nós vamos a jogadores que o mercado especula de forma forte, e algumas definições nós temos aqui. Bom, Júnior Urso, fui eu quem dei em primeira mão lá atrás, ele já chegou, praticamente vai a exames médicos e pronto, e deve ser o primeiro reforço do Vasco junto com o pacote, ou ele individualmente ser anunciado. O Pedro Raul parece estar muito bem encaminhado. A um colega, o empresário dele, noticiou que tinham vários clubes interessados, mas o Pedro Raul expressou a vontade de jogar no Vasco. Um artilheiro, se destacou bem na Série B, disse do seu desejo de jogar pelo Vasco, e a gente sabe que o jogador ele vai para onde ele tem interesse de jogar. Gostou do projeto? O Vasco, como SAF, possibilidade de estar na prateleira 01 do mercado, de contratações, etc. Então, em fechando, parece que está muito bem desenhado isso, vai ser um bom reforço para o Vasco. Guilherme Bissoli, 24 anos, há um interesse, me parece, do Egito também no jogador. O jogador tem passe preso ao Atlético Paranaense, esteve emprestado ao Avaí em 32 jogos, fez alguma coisa em torno de 14, 15, 16 gols, sendo alguns deles de pênalti. Pronto, é um jogador que joga em lado de campo, um jogador de velocidade, mas eu acho sinceramente que há um frisson muito grande para um jogador que eu acho um jogador comum. Eu acho que o Vasco tem condições no mercado sul-americano de buscar jogadores que tenham efetividade melhor, jogadores que tenham um posicionamento melhor. Não que seja um mau jogador, não é um mau jogador, mas eu acho que é um jogador para compor elenco. E o Vasco, vamos combinar, que chega desse papo de trazer jogador para compor elenco. Mas são especulações, não se viu, não se leu nada do Vasco dizer, que fez proposta e está interessado nele. Mais um nome nessas especulações. Além disso, nós temos aí o Wellington Rato, que parece que esfriou o negócio, alguma coisa girando em torno de 5 milhões, em que o Cruzeiro, o São Paulo estaria interessado. Volto a dizer, bom jogador, mas não acho que seja
a preocupação no Vasco é gastar 5 milhas no Wellington Rato, né? Já tivemos Bruno Tubarão e agora o Wellington Rato. Eu acho que o Vasco tem que pensar de outra forma. O Matheus Ribeiro, ele vai para o CRB, um jogador que não funcionou no Vasco, um jogador que a torcida não gostou nem um pouco, não teve boas atuações, acho que sentiu o tamanho do Vasco, o peso do Vasco, e não conseguiu fazer boa apresentação. Segundo me parece que o presidente do CRB já está palavrado, é uma questão de burocracia, ele ser encaminhado e defender as cores do CRB, que tenha muito sucesso. Outro também que vai deixar o Vasco é o Matheus Barbosa. Os empresários já me informaram que Juventude, Guarani e Chapecoense são 3 dos clubes interessados, mas alguns dias nós devemos ter uma solução também para o Matheus Barbosa no elenco do Vasco. Bom, uma brincadeira ontem que aconteceu na internet, né? O Cristiano Ronaldo, ele encerrou de ambas as partes, um acordo entre as partes, o contrato com o Manchester United. E evidentemente que a torcida do Vasco não perdoa, agora que está com dinheiro, já fizeram vários memes com a camisa do Cristiano Ronaldo com o Vasco, e dizendo, olha, não custa sonhar, né? É um português, a história do Vasco é um português, mas vamos combinar que é um sonho distante. Se alguma coisa dessa aparecesse, eu acho que seria a torcida do Vasco, pularia até Júpiter. Mas são memes de mercado, eu sinceramente não vejo a menor possibilidade num cenário desse. É um jogador grande, com mercado ainda na Europa, China, Ásia, pronto, encaminhando para o fim de carreira, e ele sempre teve uma gestão muito bem trabalhando na carreira, e agora, depois dessa passagem pelo Manchester, meio complicada, deve fazer uma boa escolha, ou retorna ao esporte, de toda forma, para encerrar sua carreira. E para fechar, amigos, não poderia deixar de ser uma belíssima homenagem. Infelizmente nos deixou... só deixando um adendo aqui, o pessoal vibrou ontem, né? A Argentina perdeu para a Arábia Saudita, um resultado histórico na Copa, em todas as Copas do Mundo. O Ochoa também pegou um pênalti do Lewandowski. Então foram 2 pontos importantes ontem. A Argentina perdendo para a Arábia 2-1, foi decretado pelo Sheik lá feriado na Arábia Saudita, e o Ochoa, o goleiro em que pegou o pênalti do Lewandowski, goleiro esse em que vai para a sua 5ª Copa do Mundo. E paz, meus amigos, acabou agora. Alemanha e Japão. Resultado: 2 Japão, 1 Alemanha. Mais um gigante que cai na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar de 2022. Vem mais surpresa aí, hein? Fica o nosso respeito, o nosso carinho a um cara que foi um espetáculo, uma marca, um nome fantástico na música popular brasileira, não só no Brasil, fora do Brasil, mas um cara que representou e amava muito o Vasco da Gama. Nossas condolências à família. Erasmo Carlos, o vídeo hoje é em homenagem a você. Saudações vascaínas, compartilhe, deixe o joinha, divulgue nos seus grupos, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer aí junto com todo mundo falando de Vasco. Saudações vascaínas, Erasmo, nosso respeito, nossa saudade, nosso carinho.